Hoje é dia 28/5 de 2025 e hoje o tema é Armadura de Deus, falando sobre o capacete. Mas esse projeto, né? Vamos identificar o projeto. Esse projeto se chama Governando Suas Emoções com o Espírito Santo. E hoje a gente vai abordar um emocional sobre a angústia. E o João vai explicar um pouquinho para vocês o que é a angústia. Boa noite a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a angústia. A angústia é um estado emocional profundo de desconforto, aflição e inquietação, que pode surgir sem causa aparente e está ligada a situações de medo, insegurança ou conflitos internos. Então, sobre o que o João acabou de falar, né, ele falou que a angústia é um medo, ele é uma insegurança e eles são conflitos internos. E agora eu pergunto para vocês, será que essa angústia que vocês estão sentindo é um chamado de Deus para vocês voltarem para o caminho dele? Porque muitas das vezes a gente não entende o propósito de Deus para nossas vidas. Então Deus ele cria situações para fazer com que você entenda que você precisa voltar para o caminho. E muitas das vezes ele vai atacar o teu emocional e você finge que está tudo bem quando na verdade não está. Então eu deixo essa pergunta para vocês. Será que essa angústia que vocês têm sentido é um chamado de Deus para vocês voltarem para o propósito dele? Reflitam. O que é a angústia? A angústia é uma emoção complexa, próxima da ansiedade, mas com uma sensação mais existencial, como se algo estivesse faltando ou exatamente, mas não sabendo exatamente o que é. Pode ser físico, como dores no peito, ou emocional, tipo sensação de vazio ou desespero. Então, isso tudo aqui que o João falou, é dor no peito, é um conjunto de coisas. Mas só que eu vou te fazer uma outra pergunta. Será que você está angustiado porque deixou de confiar no tempo de Deus? Porque muitas das vezes a gente pensa que Deus está demorando para realizar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente mais deseja. Então a gente acaba entrando em uma angústia. Por quê? Porque a gente quer no nosso tempo, quando na verdade a gente tem que esperar no tempo de Deus. Como surge a angústia? A angústia pode surgir por vários fatores psicológicos, como os traumas, perdas, frustrações, medo do futuro ou insegurança. Existenciais, como questionamento profundo sobre a vida, o sentimento da existência e solidão. Situações externas, como problemas financeiros, relacionamentos tóxicos, trabalho excessivo. Físicos e hormonais também, como alteração no sono, desequilíbrio hormonal ou transtorno mentais, como depressão e ansiedade. Só pergunta 3, né? Então, sobre essa questão toda, aí agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Você tem confiado nos planos de Deus mesmo quando tudo parece sem sentido? Porque muitas das vezes a gente pensa que Deus não ouve as nossas orações, Deus não está respondendo aquilo que a gente mais necessita. Então você acaba no fundo perdendo aquela confiança. E a confiança não está baseada no homem, a confiança tem que estar baseada em Deus, porque Ele sabe o que é melhor pra gente sempre. Características de pessoas angustiadas. Sente aperto no peito ou dificuldade para respirar? Tem sensação de desconforto, de medo ou de desespero mesmo sem motivo claro? Apresenta muita irritação, impaciência ou tristeza frequente. Pode ter crise de choro ou ficar emocionalmente sensível. Demonstra isolamento social ou desinteresse por coisas que antes gostava.
Então, sobre isso tudo aqui que o João acabou de falar, vou fazer mais uma outra pergunta. Vocês têm parado para ouvir a voz de Deus no meio da dor? Porque imagina o que Deus passou até chegar lá no Getsemane. Ele sentiu dor, mas só que mesmo ele sentindo dor, ele não desistiu, porque ele caminhou, porque ele tinha um propósito de salvação e de libertação. E aqui está deixando muito claro que a gente precisa ouvir a voz de Deus no meio da dor. Porque às vezes as vozes tentam abafar a única voz principal, que é do Espírito Santo na nossa vida. Costuma se preocupar excessivamente com o futuro ou situações que não controla. Dificuldade para dormir ou sente muito sono. Então, sobre essa questão aqui, aí agora eu pergunto para vocês que estão aqui presentes e vocês que estão online. Será que vocês têm feito uma oração sincera ou uma oração automática? Aí vocês perguntam, como assim uma oração automática? É você não expressar aquilo que você está sentindo diante do único que pode resolver as suas situações. Então você fala as coisas no modo automático. Vocês se privam de ter um relacionamento sincero com Deus, mas só que pela pressa e a rotina do dia a dia, vocês acabam entrando em um modo automático e orando de qualquer maneira. Angústia é um estado emocional de desconforto, aflição ou vazio, que pode surgir sem movimento aparente, ou está ligada a medo, inseguranças, conflitos e desinteresses. Ela pode ser causada por traumas na infância, perdas recentes ou antigas que ainda não superou, pressão do dia a dia ou questionamento existencial. Então, sobre essa questão aqui sobre a angústia, como que você tem buscado o alívio em Deus? Vocês têm buscado como se proteger das suas emoções que estão à flor da pele? Vocês têm orado, vocês têm jejuado, vocês têm lido a palavra de Deus? Porque muitas das vezes a gente busca alívio em lugares errados, sendo que o lugar certo que tem que procurar é em Deus, é na palavra, é no jejum, é na oração, é se fortalecendo espiritualmente e deixar Deus fazer a obra que Ele tem que fazer na sua vida. Características de uma pessoa angustiada: aperto no peito, medo ou tristeza sem causa aparente, se irritar por qualquer coisa, tem crise de choro, isolamento, desinteresse e dificuldade para dormir. Então, sobre essa questão toda aqui que o João acabou de falar, será que você está será que você está tentando resolver tudo com as suas forças, ou você está descansando em Deus? Porque quando que a gente tenta resolver as coisas do nosso jeito, a gente sempre quebra a cara. A gente sempre decepciona a gente mesmo e acaba decepcionando as outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, o que você tem feito para resolver os seus sentimentos? Você tem tentado resolver sozinho, se prejudicando, se martirizando profundamente, ou vocês têm botado as suas preocupações e as suas aflições em Deus? E agora eu quero deixar uma palavra para vocês. Se encontra-se em Salmos 55, 22. E diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. É isso que a gente tem para dizer para vocês essa noite. E agradecemos a oportunidade. Amém. Ficam aí um pouquinho vocês.